querem falar do quê? Já que o jogo do São Paulo ontem foi uma porcaria. Cara, só pra gente falar um pouquinho mais do jogo do São Paulo, por que vocês estão falando que 0x0 tá bom, São Paulo conseguiu o que queria, o empatezinho, mas dada a fragilidade do Nacional e o São Paulo não ter conseguido jogar bola contra esse time, tudo bem que é um time que bate bastante, né, como costumam ser os times uruguaios, ontem foi mais uma prova disso. Mas um sinal ruim, se não é um resultado ruim, é um sinal ruim o São Paulo não ter ganhado desse time ontem, numa competição como a Libertadores, com um elenco completo, todos os jogadores à disposição. Claro que tem os desfalques de longa data aí que a gente considerou ontem, mas se não é um resultado ruim, são sinais que não agradam tanto o torcedor que separou a noite de quinta-feira pra ver esse jogo e não só saiu triste, como não viu um time jogar bola, né? O que preocupa mais ainda. Na minha concepção, o resultado é muito bom pro São Paulo, porque você vem pra casa, jogar em casa, sem precisar reverter nenhum resultado, né? Diferentemente de, por exemplo, o Palmeiras. O São Paulo, o empate vai levar ali pros pênaltis, mas qualquer resultado favorável, o São Paulo consegue a classificação. Então isso é bom pro São Paulo. Cabe a gente falar que o São Paulo não jogou futebol ontem? Sim, porque o São Paulo de fato não conseguiu jogar, mal conseguiu chegar no gol do Nacional e, como você bem citou, é um time bem fragilizado. A questão é que esse Nacional vem jogar aqui no Brasil muito fechado, e aí é a questão de a gente entender como o Zubeldia vai montar esse São Paulo pra furar o Nacional. Porque o Nacional, nos pênaltis, tem um pouco de sorte também, né? Apesar do Rafael ser um bom goleiro. Tem um pouco de sorte e vai que é o dia do Nacional. Então isso é ruim pro São Paulo, quando você depende também dos astros do futebol naquele dia. Mas aí é a questão de como o Zubeldia vai encaixar esse time pra tentar furar o Nacional, que a gente sabe tem a perspectiva de que vem jogar no Brasil extremamente fechado, talvez coloque mais jogadores ali na linha defensiva e faça com que o São Paulo tenha os mesmos problemas de ontem, que é não conseguir chegar na área, não conseguir levar um chute a gol. O São Paulo foi chegar com algum tipo de chance de realmente abrir 25. O placar. Então assim... Um chute do Caleri cruzado ali... E você vê que o São Paulo, com mais recursos, teve muita dificuldade. Então, provavelmente, o Nacional ele vem desse jeito e vai impor muito mais dificuldade ainda pro São Paulo, mesmo jogando em casa, que eu acredito que o São Paulo vá se classificar no tempo normal. Mas é entender como esse Nacional vem jogar aqui. E eu acho que vai ser um jogo bem truncadinho, hein, no jogo da volta. O São Paulo terá o Morumbi lotado, né? E assim, os times, até pegando aqui esses primeiros jogos, né? Esses jogos de ida... a gente percebe um equilíbrio de alguma forma. Só o Nacional, o Peñarol, que conseguiu uma goleada em casa. E o Flamengo, que ontem venceu o Bolívar por 2x0, os dois únicos times que em casa fizeram resultado com 2 ou mais gols de diferença. E ainda assim, a situação do Flamengo ela não é confortável. Seria bem menos se terminasse 1x0, porque o gol do Léo Pereira já foi ali praticamente nos acréscimos. Porque muito se fala que esse time do Bolívar, ele não é um time bobo, é um time até que dá pro gasto, e que jogando na altitude a coisa fica complicada. Então talvez ganhou do Flamengo lá, né? Ganhou do Flamengo lá, depois foi goleado no Maracanã no jogo... fase de grupos. Nos 2 jogos da fase de grupos, o Flamengo perdeu lá e depois foi bem no Maracanã. Então assim, ontem ficou um gostinho talvez pro Flamengo que o 2x0 é pouco, claro que, 2x0. Eu acho que o Flamengo vai se classificar sim, mas não é aquela garantia. Fosse um outro adversário, talvez, sem essa questão da altitude, o 2x0 caberia melhor. Então, por exemplo, você teve o São Lourenço empatando com o Atlético Mineiro na Argentina, um bom resultado pro Galo. Você teve o Grêmio vencendo só por um gol de diferença o Fluminense no jogo que o Grêmio conseguiu a virada. Colo-Colo vencendo o Júnior em casa 1x0. O Botafogo vencendo 2x1 o Palmeiras. Então, assim... tudo muito apertado. E numa dessas, o São Paulo traz um empate também do Uruguai. Até tem essa questão, alguns anos atrás, a gente tinha essa questão do critério do gol marcado fora de casa, né? E o empate sem gols, você jogando fora de casa, não era tão bom assim, porque o empate com gols daria a classificação pro seu adversário em casa. Então, por exemplo, né, pra quem não se lembra, no modelo anterior, o 1x1 no Morumbi classificaria o Nacional. Coisa que não acontece mais. Então, tanto faz você empatar por 0x0, 1x1, 2x2, basta você fazer o resultado no outro jogo mínimo de 1x0, 2x1, enfim. Assim, eu achei um jogo, claro, eu trabalhei no jogo, então foi um jogo chato, mas pelas redes sociais, o São Paulino ficou satisfeito. Beleza. Sim. Fizemos aí a lição
fora de casa. Se tivesse perdido ia ter se complicado. Ah, E sim. o que você falou, PDV, realmente, quando você vê esses primeiros jogos, as oitavas da Libertadores, eu pelo menos não vi nenhum time ali desgarrando. A gente teve ali, acho que o Peñarol fez 4-0 no The Strongest, né? Aí o único que ganhou fora foi o River Plate do Tajeres. O River Plate ganhou do de 1 a 0. Então, e a gente volta, né? Nenhum confronto definido, além desse que eu citei aí do Peñarol que goleou. Então, a gente vê tudo em aberto. E o nível muito parecido dos jogos também, um pouco mais truncado. Acho que a Libertadores, quer dizer, com exceção de Palmeiras e Botafogo, que foi um jogão, né? Foi um pouco mais aberto no primeiro tempo, pelo menos. Que isso, vamos, né, também falar de outros times, né? Sim, Então, mas lembrando que o jogo foi legal de assistir, foi um jogo Foi assim, mais realmente. movimentado. E a gente tá vendo que a Libertadores esse ano, não sei se é o tempo, né? Que isso mudou um pouco nos últimos anos. O tempo entre a fase de grupos e a fase mata-mata é mais longo. Os times demoram a engrenar, enfim, a gente vai ver jogos melhores ainda. Eu tenho a impressão